As duas testemunhas. Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te, mede o santuário de Deus e o altar, e os que nele adoram. Mas deixa o átrio que está fora do santuário e não o meças, porque foi dado aos gentios, e eles pisaram a cidade santa por 42 meses. E concederei às minhas testemunhas que, vestidas de saco, profetizem por 1260 dias. As duas testemunhas que todos têm dúvida quem serão, que a Bíblia não especifica. Estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. E, se alguém lhes quiser fazer mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Pois se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Eles têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e matará. E jazerão os seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos por 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. E os que habitam sobre a terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas atormentaram os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Quer dizer, até aqui Deus permitiu, as testemunhas serem mortas por um tempo, temporariamente, claro, porque a morte está sobre as chaves, está na mão dele, e o Espírito de vida, voltou para eles, que eles já estavam com Deus desde o início, Então, assim, é algo extraordinário, para que a palavra de Deus fosse mais uma vez cumprida, e será mais uma vez cumprida, assim, dessa forma. Então, assim, as duas testemunhas, elas precisarão passar por isso, carnalmente, porque elas estarão na terra carnalmente, então verão o povo enganado, vai se glorificar, quando vê isso, mas é para que cada vez mais o poder de Deus se manifeste às pessoas. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Então aqui, ainda há esperança, para essas pessoas que viram. Porque, e deram glória ao Deus do céu, os demais que ficaram atemorizados. É passado o 2º ai, e esquecido vem o 3º. Lembra que a gente falou do 1º, 2º, 3º ai, Então vamos à 7ª trombeta, capítulo 11, versículo 15. A 7ª trombeta. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Acredito que esses 24 anciões, pode ser os 12 da tribo, os 12 primeiros líderes da tribo das tribos de Israel, e os 12 apóstolos, Não sei, gente. Tô falando assim, que tô dizendo pode ser, A gente associa 24, 12, 12, O número de Deus é sempre assim, 7, 40, 24. Sempre o número par, mas também tem os ímpares. E nesse primeiro versículo, quando você vê falando das testemunhas, nesses versículos anteriores, fizeram filmes, fizeram novelas que até retrata bastante interessante, a forma
Não estou dizendo que é igual àquilo que vai ser muito pior, viu? Vai ser uma coisa mais extraordinária, mais que a gente não consegue imaginar todos os detalhes, mas o ser humano tem inteligência para tentar reproduzir em desenho, em filme, algo assim, né? Então, você pode assistir um filme desse, uma novela dessa, que retrata e entender melhor. Lembrando que nem tudo que eles colocam em filme e novela tem umas partezinhas que só é para completar o filme deles lá, a novela, mas as partes bíblicas eles sempre colocam a referenciazinha no vídeo, quando é as palavras exatas, certo? Sempre observando isso daí. Seja inteligente, assista com prudência e retenha o que é bom, tá bom? Então vamos lá. 17. Dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tens tomado o teu grande poder e começaste a reinar. Iraram-se, na verdade, as nações, então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos teus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e a tempo de destruíres os que destroem a terra. Tá aqui, viu, gente? A recompensa será dada assim. Quem duvida, pare de duvidar, saia do muro, tanto aquele que acredita, que não acredita, que é cristão, que não é, ou quem está na dúvida, saia do muro, venha para o lado certo, venha para o lado de Deus e faça as coisas corretamente, tente fazer. Eu sei, não vai ser perfeito só no céu, mas tente fazer o que é correto diante dos olhos do Senhor. Errou, se arrepende, refaz e a gente assim vai vendo, porque eu quero essa recompensa aqui. Eu quero promessa, eu quero essa promessa, né? E a gente passa por muitas coisas, no trabalho, em casa, na rua, sozinho, com pessoas, sem pessoas, e tudo, gente, tudo. Mas nós devemos nos estar conectados, nada pode impedir o amor de Deus em nossa vida. Nada pode impedir o arrependimento, nada pode nos separar do amor de Deus se você está em espírito e em verdade ligado com o Senhor, entendeu? Nada. Não deixe que nada te afaste de comunhão com o Senhor, não deixe que nada te afaste de estar aos pés do Senhor, orando, cantando, louvando para a igreja, fazendo missões, fazendo onde você estiver. Se você estiver calada, onde você estiver mais calado, onde você estiver ou mais conversando, é só ter prudência. A gente tem que ter prudência no nosso silêncio e quanto mais ainda quando a gente fala, né? Mas nunca esqueça, nada nos separará do amor de Deus. E eu quero essa recompensa, queira também. Já ouviu dizer aquele ditado que eu quero para mim, quero para os outros? Eu quero coisa boa para mim, é isso aqui. E quero para vocês também. É por isso que estamos aqui estudando o Apocalipse, lendo. Você pode levar como estudo, para leitura, pode ser a primeira vez, pode ser várias vezes, eu não sei. Eu sempre chamo de estudo porque é algo que vai sempre me alimentando, por isso que eu chamo de estudo. Abriu-se, vamos lá, versículo 19. Abriu-se o santuário de Deus que está no céu, e no seu santuário foi vista a arca do seu pacto. E houve relâmpagos, vozes e trovões, e terremoto, e grande saraivada. Então aqui, vai ser difícil para quem passar por isso aqui nesse momento, vai ser grande e difícil. Eu não sei se eu irei antes, se eu estarei aqui, não sei quando, não sei falar, mas o tempo é do Senhor. E uma coisa eu tenho certeza, que enquanto eu estou aqui, eu tento buscar cada vez mais Ele, com toda a minha falha, porque Ele sabe que eu falho, mas eu me arrependo, e nós não somos perfeitos, e o que importa é a nossa mente e o coração, mas devemos andar com os preceitos e mandamentos do Senhor. Não importa se as pessoas te apontam as coisas, te criticam, saiba passar por essas críticas e saiba respeitar as críticas deles, porque o que eles falam, o que eles pensam não vai interferir nada na sua vida. Acho que as pessoas apontam para mim, falam para mim, ou pensam de mim, não interfere nada em minha vida. As pessoas chegarem para mim e dizer assim, você não é cristã? Você é isso, é aquilo? Santona, não importa, olha, você pode falar o que você quiser. Por quê? Deus sabe quem eu sou. Ele me fez conhecer quem eu sou. Ele me conhece até mesmo mais do que eu mesma. Mas a consciência que eu já tenho hoje, a maturidade que eu tenho hoje, o caminho que eu tenho que seguir hoje, foi decisão minha. Cristo abriu os braços para mim e eu não vou abrir mão disso. Então, não importa o que as pessoas digam, seja da minha família, seja de amigos, seja do trabalho, seja da rua, seja desconhecidos, seja até aqui do YouTube que escuta sempre, se vão julgar, se não vão, olha, não me importa, o que eu estou aqui estou fazendo a minha parte, então faça a sua por você
e por alguém, pelo próximo. Eu estou fazendo por mim e pelo próximo. Porque eu fazendo pelo próximo, eu estarei fazendo para Deus. E eu fazendo para Deus, eu estarei fazendo para mim também. Por mim. Então é assim. É assim que vai a sequência. O pessoal tem mania de dizer que o amor assim é feito um 8 de lado, né? Um 8 assim. Um 8, né? Como se fosse assim, ó, um caminhozinho assim, né? É isso aí. É Deus, próximo, eu. E o nosso próximo é família, colega de trabalho, o que for. E é globalizado aí, geral, certo? Mas não quer dizer que você acote os erros das pessoas. Você pode amá-la, você pode orar por ela, você pode orientar, mas não quer dizer que você acote os erros das pessoas. Eu não estou falando aqui para dar lição de moral em ninguém, eu só estou dando o exemplo de mim mesma e que eu aprendo, e eu quero que vocês aprendam, que às vezes a pessoa está precisando de ouvir uma palavra dessa, e eu falando, às vezes eu escuto meu próprio vídeo aqui, às vezes eu escuto o próprio vídeo que eu coloquei aqui, e isso me ajuda cada vez mais a ficar forte. Então, fique forte também, certo? Esses 2 capítulos, que vocês possam meditar e que Deus possa vos abençoar. Continua comigo no canal, tenho sempre orado por quem está aí no canal, e quem não está também, entre, seja bem-vindo, venha estudar Apocalipse, que é uma delícia. Não é bom estudar assim, né? É bom estudar Apocalipse, gente. A gente precisa saber o nosso futuro, da nossa terra, lá em cima da nossa casa. Pra gente, quando voltar pra casa, aqueles que estiver firme, vão voltar pra casa. Papai do céu vai buscar. E eu quero ir. Beijinho pra vocês. Até o próximo vídeo.